Olá, primeiro ano, professor Vinícius Leão aqui para nossa aula sobre as civilizações da antiguidade. Hoje nós vamos sair um pouco do Egito e agora para as civilizações mesopotâmicas, ou seja, nós vamos estudar as civilizações que brotaram nessa região geográfica chamada de Mesopotâmia. Lembrando que Mesopotâmia foi um nome dado pelos gregos às terras da onde o pessoal do Oriente Médio, tá? Terras que são cortadas pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam no Golfo Pérsico. É uma região marcada pela presença de montanhas e desertos. Essa região é cercada por essas montanhas e desertos, né? Possuindo uma vegetação pobre, clima quente e seco durante a maior parte do ano. Claro que isso vai tornar a moradia desfavorável, né? A moradia humana. Mas, graças aos aproveitamentos do rio Tigre e Eufrates, que é o que a gente vê nessa imagem aqui, a presença de muitas águas, nós vamos ter os seres humanos, a partir do trabalho coletivo, direcionando as águas a favor deles. A partir daí, a Mesopotâmia vai se transformar em um polo de atração para diferentes povos e berço de culturas ricas e variadas. Entre esses povos, a gente pode citar quem, galera? Os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. São muitos povos, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente nas características dessas civilizações mesopotâmicas, tá certo? Então vamos lá. Aqui na imagem a gente percebe imagens de construções, não é? Pontes, templos, construções altas. Isso, pessoal, só isso já denota que nessas civilizações mesopotâmicas havia o quê? Havia uma desigualdade social, tendo em vista que esses prédios eram ocupados principalmente pelas classes mais poderosas daquela sociedade, tá bom? As autoridades eram uma sociedade, portanto, hierárquica. Mas vamos lá. Como eu falei, a localização da Mesopotâmia está entre as terras do rio Tigre e Eufrates. Mesopotâmia vem do grego, significa terra entre rios, terra entre dois rios, tá? Ela foi ocupada por vários povos, como os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. A gente vai elencar esses 5 para o estudo, mas não precisa você ficar preocupado em detalhes sobre cada um. Foque nos aspectos gerais, tá bom? E dentre esses aspectos gerais, nós temos a política. A política nessas civilizações eram todas marcadas pela teocracia, muito semelhante com o Egito, que nós já estudamos, não é? Teocracia, ou seja, o governo em nome de Deus. Eles acreditavam em vários deuses, os povos desse tempo, tá bom, gente? O rei era autoridade religiosa e militar, ou seja, o rei governava porque governava em nome de deuses ou de um deus, tá bom? A economia, a agricultura, marcada principalmente pela presença dos canais de irrigação, foi o grande diferencial econômico para as civilizações mesopotâmicas. A construção de diques, a construção de canais de irrigação que fez com que a agricultura se desenvolvesse. Religião era politeísta, nós já vimos esse conceito na aula passada, acreditavam em vários deuses. A sociedade mesopotâmica, veja só, em forma de pirâmide, não é uma sociedade hierárquica piramidal. No topo você vai ter o rei governando em nome de Deus, logo abaixo os militares, sacerdotes e a nobreza, logo abaixo os artesãos, comerciantes, camponeses, e na base dessas sociedades os escravos, principalmente porque nós vamos ter a constituição de impérios na Mesopotâmia. E o que é um império, gente? Na antiguidade, império significa um conjunto de cidades ou regiões subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Os impérios se utilizavam da guerra, do saque, da pilhagem, além da aliança política para a conquista de territórios. E nessa conquista de territórios, eles vão obter escravos para trabalharem para eles na agricultura. Povos que se destacaram na Mesopotâmia. Vou elencar apenas 2 aqui e a gente já termina a nossa aula de hoje, tá bom? O primeiro deles, os sumérios.
Os sumérios, gente, ocuparam a Mesopotâmia por volta de 4.000, 3.000 anos antes de Cristo, tá? Os sumérios vão desenvolver muito no setor da agricultura, no setor da escrita. Por exemplo, a roda associada à atração animal veio dos sumérios. Por exemplo, o arado utilizado na agricultura, principalmente um arado de madeira ali no início, também veio dos sumérios. E a escrita cuneiforme, em forma de cunha, que é o que a gente pode visualizar aqui nesse slide, tá? Essa escrita cuneiforme, ó, que eu vou estar circulando aqui, onde tem esses formatos triangulares, era uma escrita cuneiforme, ou seja, para eles escreverem a palavra pássaro, eles desenhavam tudo isso aqui. Para escrever a palavra peixe, ou eles desenhavam um peixe, ou eles escreviam na forma cuneiforme, com esses formatos triangulares aqui. Eles escreviam em argilas, com uma espécie de estilete de ponta triangular. Daí a forma de cunha. Cunha era um instrumento em forma de triângulo, utilizado para cavar a terra, tá bom, pessoal? Então, os sumérios são esses nossos queridos aí primeiros ocupantes da região da Mesopotâmia. Eles inventaram por volta de 4.000, 3.000 a.C. a escrita cuneiforme, tá? A escrita dispensa apresentações da importância que é a escrita para um povo. E eles construíram cidades-estados. O que eram cidades-estados, professor? Cidades independentes. Independentes em que sentido? Tinha autonomia política, econômica, religiosa. Cada cidade-estado tinha um deus protetor e por aí vai. Depois dos sumérios ocupando, nós vamos ter os nossos queridos acádios ocupando a Mesopotâmia. Depois os acádios vem por volta do século 19, 18 a.C., os amoritas, que vão construir a civilização da Babilônia. Vão construir o Império Babilônico, tá? Os amoritas. Quero destacar um rei muito famoso entre eles, que foi Hammurabi, que criou nada mais, nada menos do que o famoso Código de Hammurabi. Foi um dos primeiros códigos escritos da história da humanidade, códigos de leis. Nesse código nós vamos ter a famosa Lei de Talião, muito presente nas sociedades da antiguidade orientais, onde você tinha aquela frase famosa, né? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Se você faz uma coisa, se você rouba alguém, o Lei de Talião dizia que você deveria perder a sua mão. Ou seja, a penalidade era tal qual o crime cometido. Se você quebrou a casa de alguém, a sua casa deve ser quebrada. A lei de Hammurabi também não se referia apenas a questões penais. Ela também poderia estar associada ao regulamento de profissões, ao casamento, assistência de pobres e a viúvas, entre outros temas, tá bom? Depois, lá por volta do século 7 a.C., passando muito tempo, nós vamos ter o segundo império da Babilônia, onde nós temos principalmente a figura do rei Nabucodonosor, entre os séculos 7 e 6 a.C., onde nós vamos ter a famosa escravização dos judeus, os povos judeus. Isso está relatado, pessoal, nos livros do Antigo Testamento da Bíblia, tá? A escravidão pelos povos da Babilônia dos judeus. E nós vamos estudar um pouco mais isso quando estudarmos os hebreus. Aqui você percebe, ó, grandes construções em pedras, em rochas, onde nós vamos ter, não dá para ver na imagem, mas nós vamos ter aqui escrito o famoso Código de Hammurabi, escritos em rochas, tá? Onde você tem basicamente a Lei de Talião. Bom, gente, isso aqui foi só um resumo desse tema tão vasto. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai conhecer sobre essas civilizações. Eu espero que vocês estudem bastante e até a próxima aula, gente. Tchau!